Boa noite, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pode assentar. Eu comecei a pregar nesse versículo no domingo passado, à noite, tratando do chamado da maravilhosa graça em pleno Velho Testamento. É uma antecipação do evangelho que você vê no Novo Testamento. Maravilha! E há um prosseguimento aqui. Vocês viram que eu preguei versículo 1, versículo 2, versículo 3, mostrei na linguagem, aquela linguagem linda, né? Folclórica, por assim dizer, a linguagem hebreia, dos hebreus. Linguagem incrível. Deus usa, quase poética mesmo, né? E a gente vê ali quem é Jesus, como ele aparece, quem é esse Filho de Deus, como é que ele aparece ao mundo. Ele aparece ali como a figura de um vinho, os olhos de cor de vinho, né? E os dentes de leite, representando redenção e graça, redenção e aceitação, a justiça e paz. Impressionante, irmãos, é o que nós temos ali. E vimos o quê? Agora, Deus vai direto aos pecadores. Eu quero lembrar vocês todos que mesmo que a gente pregue aos crentes, Deus dirige sua palavra a todos os homens. Eu não sei quantos serão os eleitos de Deus, irmãos. Nós pregamos sem saber quem é, ou quais são ou serão os eleitos de Deus. Mas o que importa é que Deus mande pregar. E aqui está dirigindo a todo homem. Tanto faz. Tá? Se chega aqui 100 pessoas visitando o culto, querendo ouvir da palavra de Deus, e 100 pessoas se converterem, essas 100 pessoas serão salvas. Naquele momento. Se 50 se converterem, 50 serão salvos, outros não. Pronto. É assim que a Bíblia manda que nós, os pregadores, o façamos, tá? A responsabilidade que Deus dá ao homem aqui, qual é? Tem duas. Buscai o Senhor. Tá vendo? Essa é a primeira. Obrigado. A segunda é invocai. A primeira subentende que você tem que achar. Isso aqui é importante, irmãos. Eu vejo muito hoje esta fé fácil dos pregadores mais ligados ao humanismo. Aquela fé fácil. Entrega, tá vendo? Dá lá e volta cá, como dizem os políticos, né? E escute, não tem nada a ver. A fé passa a agir. Quem quer a salvação, vai buscar. Onde está o Senhor? Buscai. Eu procurei tratar sobre isso acho que deu o quê? 16 dias no YouTube. Não chegou a isso não. 10 dias foram. Tratando sobre aquela mulher de Cantares 3. Quando ela levanta de noite, procura o amado na sua alma e não acha. E ela sai à procura. Ela pergunta a vários lugares, não está aqui, não sei quem é, até que ela encontra. Ali retrata em linguagem tão bela, né? O que o pecador faz para encontrar Jesus Cristo. É o desafio da graça. Depois, quando você encontra,
invoque. Está vendo? Primeiro, onde ele está. Segundo, encontrou, invoque. Vamos lá. Eu mostrei no domingo passado, eu não vou pregar tudo que eu preguei aqui no domingo passado, os irmãos vão lembrar, tá? É o grande desafio da graça. É Ele mesmo, Jesus, quem está lançando o convite aos pecadores. E sabe, quando ele diz buscai-me, buscai-me, é porque ele está dizendo, você vai me achar. Maravilha, né? Pode buscar. E eu quero lembrar os irmãos que é impossível, completamente impossível para o homem buscar a Deus. Ele não tem iniciativa, ele é morto. Se você chegar para um defunto e pedir para ele levantar dali e procurar a casa dele, ou o parente, ou a esposa, ou o marido, ele não vai fazer, ele não pode. É assim o homem no pecado. Então, quando Jesus diz, buscai-me, e você vai me achar, é porque ele está dando ordem e o pecador pode ir. Vamos lá. Ele mostra alguns caminhos, só lembrando os irmãos que eu falei na mensagem do domingo passado. Ele mostra o caminho como? Primeiro, da razão. Deus sempre lida com isso aqui, a nossa massa cinzenta, irmãos. Ele lida com nossa capacidade de raciocínio. A Bíblia, Deus lida com o homem na base do pensamento. Tudo hoje é feito para os homens não pensar. É a luta da nova era, é a luta diabólica para fazer com que jovens, homens, mulheres não pensem, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Todo mundo aceita as coisas emocionalmente e não para pensar. E aí decisões loucas, abruptas, que geram resultados, efeitos desastrosos acontecem. Na Bíblia, não. A Bíblia inteira é um livro. E livro é para pensar, irmãos. Até a Bíblia hoje, o povo olha assim para ela como se fosse um livro assim de... vamos ver, tirar sorte aqui. Vamos ver o que Deus está falando aqui. É mais emoção do que razão. A Bíblia, não. Deus manda você pensar. E você é responsável em pensar. Mas eu sou ignorante. Culpa sua. Se você partir deste mundo e for para o inferno e vai culpar Deus, a culpa é sua. Porque você não parou para examinar. Outro detalhe. Ele não é Deus de confusão. Tratei disso domingo passado. Você vê? Ele não é de confusão. Deus é um Deus de ordem. Tá? E outro detalhe. Ele mostra a direção certa. Deus põe luz no caminho daquele que busca. O homem está nas trevas, irmãos. Quem é que descobre alguma coisa nas trevas? Quando falta luz da sua casa à noite, você fica como? Você fica ali parado. As trevas servem como uma verdadeira prisão. Você não consegue sair. Para onde eu vou? Em trevas mesmo. Então, quando Deus chama, Ele não deixa a pessoa nas trevas. Lembra que Jesus falou no capítulo 8 de João? Quem me segue não andará em trevas. Ele mostra o caminho. Outro detalhe, irmãos. Ele fala pela sua palavra. E aí pronto. Olha o quanto hoje o povo tem desviado da verdade. Da palavra de Deus. Deus sempre vai guiar os crentes e os não crentes pela mensagem da palavra. Tá? É por isso que ele diz lá no Salmo 32, não sejais como o cavalo ou a mula, que precisa de cabresto para segurar, para frear. Né? Então, o que Deus vai fazer? Ele vai chamar a sua atenção. Você está agindo como o quê? Como um animal. Né? Então, ele mostra pela sua palavra.
Outro detalhe aqui importante nesse ponto, irmãos, é que ele trata o ser humano como alguém que é responsável. Você é responsável. Tá? Não vai nessa do diabo, não, de você equiparar ou tratar você, sua vida, como um animal. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A queda foi culpa nossa. Então, não desculpe. Não jogue a culpa para os outros, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o filho, nem para a sociedade, nem para o problema físico que você tem. Seu problema é com Deus. Trate com Deus. Tá? Você é responsável por isso. Ninguém vai lidar com você. Seu marido não vai em coisas espirituais. A esposa, o filho, não. É você que é responsável. Outro detalhe, irmãos, que eu coloquei aqui. A busca é feita de coração. Não tente aceitar Jesus de lábios, se converter no lábio e no coração não. A boca está ligada aqui. Se você lida com a parte de fora só, não lida com o coração, como é que vai, o que vai sair dos seus lábios? Hipocrisia. E Deus odeia a hipocrisia. Deus quer o coração. Ele tem prazer em pessoas que falam com ele do fundo da alma. É assim que ele olha. Ele não olha a sua aparência, se você tem cabelo bonito, rosto bonito, corpo bonito, se tem dinheiro, se é um filósofo, um culto ou iletrado. Isso não interessa para Deus. Ele quer o coração. É isso que Deus faz. Você lembra de Samuel, quando ele foi procurar quem seria o rei na casa de Jessé? O que aconteceu lá? Ele olhou para aqueles 3 filhos mais velhos de Jessé, fortes, homens prontos para a batalha. Deus falou, não olha, você está olhando a aparência, não olha, eu olho o coração. Está vendo como Deus quer? Então, se não vira ele de todo o coração, você não é crente. Tem muitas pessoas que se convertem de boca para fora, fazem apenas uma decisão de boca para fora, mas não no coração. Então, espere que o tempo vai mostrar onde você vai cair. Como o mundo vai lhe chamar e você vai atrás. Vamos lá. Em quinto lugar, eu falei no domingo passado, que é buscar Deus. Hoje o povo é movido por homens. A idolatria maior hoje não é tanto aqueles ídolos que tem em determinadas igrejas. É o homem. Hoje o povo é cativado por pessoas que falam bonito, que oram bonito, que estão prontos para orar, para tirar todo o seu problema da vida. Eles estão procurando isso. Eles querem alívio, eles querem que a pessoa ore por ele e tire o problema que está na alma ou no corpo, qualquer problema. É isso que eles querem. E se grita e fala mais alto, eles acham que aquilo vai resolver. Procure o Senhor. Jesus, quando chamou Lázaro veio diretamente a ele. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, Mateus deixou tudo para ir para Cristo. É assim, irmãos, os olhos da alma que se busca Cristo, busca a Ele. Onde eu posso achar esse tesouro? Onde é que Cristo está? Onde está pregando a verdade? Onde? Eu quero saber. Vamos lá, irmãos. Além disso, se Ele ordena, é porque o pecador é alvo do amor dele. Quando o homem é cativado, um jovem é cativado por uma jovem, ele vai atrás dela. O alvo é ela. Quando Cristo chama o pecador é chamado porque ele amou aquele pecador. Eu vos amei, eu lhe amei desde a eternidade. Então ele vai atrás e chama, é o amor de Deus chamando. Então nenhum pregador deve interferir.
Nenhum. Pregador que chama pessoas para si, para ganhar dinheiro, ganhar atenção e ter um povo ao seu redor, ele está buscando glória para ele. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E vai ser terrível, custa muito caro, é terrível quando qualquer pregador busca glória para si. Outro detalhe, irmãos, ao buscar a Deus, o pecador verá. Incrível, foi Deus que ele buscou. A impressão de que é ele que está, mas é a graça que atrai. Né? Já viu como o imã atrai o ferro, né? Então, o poder de atração está no imã, então não no ferro. Não é isso? Então, quando a graça está chamando, o pecador é atraído. Ele deixa a casa dele, ele deixa as outras coisas, ele deixa o amor pelo mundo, deixa tudo isso. Quem me poderá salvar? Quem? Quem me dará paz no meu coração? Quem me tirará essa consciência pesada? Queridos irmãos, o mundo hoje, Satanás está trabalhando arduamente, usando os homens, usando os demônios, os poderes das trevas, para deixar o povo ativo, comendo, bebendo, cantando, visitando, tem todas essas artimanhas, esses entretenimentos do diabo, para que as pessoas não sintam sua consciência pesada. Até nas igrejas está assim. Tiraram a pregação para não mexer com a consciência culpada dos homens. Mas o Senhor, lembra bem, é Deus quem chama o pecador. E ele vai falar a alma. Outro detalhe aqui, irmãos, o buscar esse Deus é a maior dádiva. Tá? O povo está atrás de quê? Atrás de prosperidade. Você pode orar por mim, meu filho, meu problema aqui no corpo meu. E qual a maior dádiva? O povo está atrás de que Deus coloque alguma coisa na mão. Que Deus dê, assim, por assim dizer, uma esmola. A vida, irmãos, inteiro, o mundo inteiro é um palco das belezas da bondade de Deus em favor da raça humana caída, que não merece, né? Mas buscar a Deus, a glória dele, o amor dele, a salvação dele, o céu dele, o paraíso dele, isso é dádiva, queridos irmãos. É a maior maravilha que pode ter. Eu coloquei aqui também, 6º lugar, há uma urgência em buscar a Deus. O texto mostra, tá vendo? Buscai ao Senhor. Agora a palavra enquanto já demonstra isso. Enquanto se pode achar. Como assim? Vamos mostrar isto? Primeiro, ele pode ser achado enquanto você estiver vivo. Você pode conhecer Deus, o amor dele, enquanto você está vivo. Depois que você morrer, sem ser salvo, no inferno você vai conhecer não o amor dele, mas a ira dele. O inferno e lago de fogo é o quê? É a expressão eterna de um Deus que odeia o pecado. Ó, se os homens, as mulheres, os jovens e até as crianças fossem notificadas do terror, da ira de Deus, do ódio terrível de Deus contra o pecado. O furor dele, o povo teria medo. Viriam todos para ouvir a palavra de Deus. Hoje brincam com o pecado. Hoje brincam com fornicação, com mentira, com adultério. E o povo não sabe o que é o horror disso. Deus preparou um lago de fogo. Não um lago de pesca, não. É um lago de fogo. E sabe quanto tempo dura o sofrimento? Eternamente, não tem fim. Alguns pastores pregam, onde você vai passar a eternidade? Eternidade não passa, a gente passa férias. Porque a própria palavra passar significa que passa. Mas na eternidade não passa, é para sempre.
Ele pode ser achado enquanto você é direcionado aí a ele. Tem muitos que deixam o tempo passar. Tem muitos que brincam, jogam fora a oportunidade. Quantos eu já preguei, para quantos já preguei, jogaram a oportunidade fora e foram embora. Eu não esqueço daquele homem que veio aqui na igreja, ouviu umas 3 vezes, ouviu, foi embora, não demorou muito, a morte veio e o levou. Ele sem salvação. Ele saiu daqui porque não queria se converter. Outro detalhe, cuide em não estar brincando com Deus. Não brinque com Deus. A sua alma não é algo para brincar. O preço da redenção custou a morte do Filho por causa das almas. Jesus deixou os céus para buscar e salvar almas. Então não brinque. Eu vejo hoje brincadeira. Não leva Deus a sério. Olha, eu vou na igreja quando eu quiser. Olha, eu vou. Não importa. Santidade é uma opção, se eu quero ou não. Que vida cristã é essa? Estão brincando no mundo e estão brincando dentro da igreja? Ele pode ser achado, porque ele é o Salvador e Senhor. E já manifestou no mundo, quando veio buscar o perdido. Então, olhemos o texto, queridos irmãos. Ele pode ser achado. Agora, eu tenho gastado o meu tempo o dia todo, preparando, orando. E eu sei, irmãos, que eu não tenho o intenso amor que outros obreiros tiveram. Eu gostaria de ter pelo menos uma pequena porcentagem do zelo que outros pregadores tiveram. Eu não tenho. Tento fazer o máximo, eu sei quanto eu dou o mínimo. Irmãos, de orar, de me intensificar na palavra, de escrever, digitar agora no computador, mandar mensagem todo dia, levantar cedo. O trabalho meu é pequeno. Eu não estou dando todo o meu ser que eu gostaria de dar, para que o meu país, meu Brasil, se converta à palavra. Vamos para a segunda parte. A segunda parte diz: invocai enquanto está perto. Pode ser achado? Pode. Eu vou lembrar você, se você achou uma igreja onde prega a palavra, você ouviu a verdade, você achou Jesus. Você encontrou uma igreja onde prega sobre a cruz, sobre arrependimento, sobre a salvação, você encontrou. Você pode achar ali. E uma vez que ouviu a palavra, seu ouvido está apurado para ouvir a palavra, você está cansado de viver no pecado, invoque ao Senhor. Olha, gente, o que é que você faz quando você está sentindo dores, está sentindo aflito por causa da sua saúde, e que você procura um médico? Onde está um bom médico? Você vai a ele, você entra lá no local onde ele está, e ele fala: o que tem? Eu estou aqui sentindo mal, doutor, e eu preciso que o senhor trate disso. Ele está invocando. Tudo que é urgência custa invocar. O preço é invocar. É humilhante? É. Mas quando alguém se invoca outro, é porque ele está lá embaixo. A condição dele é terrível e ele está pedindo socorro. Hoje não vemos ninguém com sede na alma, nem com fome na alma, nem sentindo a sua consciência pesada, nem sentindo o terror do inferno, nem sentindo, nem vendo os seus caminhos tortuosos que começaram lá atrás.
E vão continuando tortuosamente, vivendo assim. Acharam um Deus fácil, acharam Jesus da nova era, acharam Jesus bonzinho. E escute, como é que você vai invocar? Olha, o Papai Noel, esse Jesus de hoje, ele sai distribuindo presente para todo mundo. Ah, eu vou dar você a melhora, eu vou dar para você o céu, eu vou só orar aqui, todo mundo está tudo bem. Não, nós não estamos falando desse Jesus. Nós estamos falando daquele que é glorioso, Senhor dos céus e da terra, aquele que o Pai enalteceu o nome acima de todo nome, o único e exclusivo Salvador e Senhor, diante de quem os demônios e os poderes das trevas tremem. E o pecador vai ficar como? Gritar, uau, eu vou fazer um show para o Senhor. Não! Caia. O que a Bíblia diz em Abacuque? Olha aquele livro. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele. Pare as gritarias. Pare o show. Pare os batuques. Ele está no seu santo templo. Pare para ouvir. Olha, queridos irmãos, o que é isso? Chegou o momento de invocar. O que seria invocar aqui? Vamos lá? Primeiro, invocar indica o reconhecimento da sua ruína. Você só vai invocar quando você vê sua própria ruína. Antes de começar o culto, chegou um senhor, coitado, pedindo água. Ele estava com muita sede. Eu tive que levar uma água, 2 vasilhas, basicamente, de água para ele tomar. O que ele estava fazendo? Ele não estava assim, gemendo de sede, mas a sede veio para ele pedir. E olha, queridos, quando os homens têm sede na alma, o mundo perde o valor. Quando a pessoa na alma está vendo sua miséria, está vendo que merece o inferno, está vendo que lá dentro ele está seco lá dentro, nada de fruto, a vida é uma miséria, é uma tristeza, é uma vida de depressão, não tem alegria lá dentro, não tem paz lá dentro, não oferece nada de bom para a família, não tem nada, a vida dele é uma miséria, amarrada aos vícios, cheio de idolatria e cheio-se de problemas lá no coração, a boca fala só coisas que não deve, a vida está carregadíssima. Como é que pode viver? Invoque o Senhor, Ele está perto. Olha o socorro bem presente na angústia. O invocar também é a genuína confissão de uma alma arrependida. Que fantástico! Hoje colocaram o arrependimento de lado. Basta crer. Espere, a Bíblia fala de arrependimento e fé. O arrependimento faz com que brote, ou a fé verdadeira, eu diria melhor, ela aparece com essas 2 façanhas da fé. Façanhas. O arrependimento e a conversão. O arrependimento lhe leva a tomar posse dos pensamentos de Deus. É incrível que quando a palavra de Deus, quando o pecador mergulha nessa verdade da lei de Deus, da maldição da lei de Deus, do terror que ele merece, do castigo eterno, que ele sabe da cruz, que ele sabe do Cordeiro, que foi morto para lhe salvar, ele então, os pensamentos dele são transformados pelos pensamentos de Deus, e ele volta atrás. Onde tudo começou? Começou lá atrás. Como eu afetei vida. Como eu roubei, furtei, menti.
afetei outros, eu ofendi Deus na minha vida. É impressionante o arrependimento, porque a pessoa volta atrás. É como se ela estivesse indo e pegando o caminho dela e colocando reto ali o seu caminho. De agora em diante eu sou uma nova pessoa. E aí sim, quando ele volta atrás, aí mostra o que é conversão, aquele homem reto no caminho. Foi assim que aconteceu com Agostinho. Antes mulherengo, quando ele se converteu, ele olhou para as mulheres e falou: o que vocês estão procurando? Aquele Agostinho já morreu. Agora um caminho certo, não um caminho tortuoso. É isso, queridos. Arrependimento e conversão são as obras, uma da mão direita da fé, outra da mão canhota. Está vendo como a fé opera? Arrependimento e conversão. Um mexe na cabeça, outro mexe nos pés. Os irmãos lembram o que a Bíblia fala? A boca começa a falar o que Deus fala. E os pés começam a trilhar caminhos retos. O invocar também é a manifestação da operante fé e salvadora fé. Oh, que maravilha! Quando o pecador no coração invoca, lá dentro, às vezes o pregador não vê. Quando a alma se levanta para se converter, é porque lá dentro funcionou. O invocar é Deus que ouve. Não tem pastor que consegue ouvir, a não ser que a pessoa dentro do salão ou lá na casa dela, ali invoque em voz alta: Jesus me salva. Jesus me salva. Mas quem ouve mesmo é Deus. Ó, quando Deus converte pecadores, irmãos, que maravilha é. A fé age. A fé salva. Jesus que fala: tua fé te salvou. É impressionante. A fé nunca gloria a ela mesma. Nunca. Ah, minha fé, sim, eu tenho muita fé. Nunca a verdadeira fé vai se gloriar nela mesma. Ela glorifica a graça. Tua graça me salva. Aí a graça olha para a fé e diz: tua fé te salvou. Impressionante esse encontro entre a graça salvadora e a fé salvadora. Ambos se encontram. Olha, queridos, o que acontece. Então há uma salvação maravilhosa. Quando o pecador chega para invocar, houve salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo que talvez será. Não será salvo naquele momento. Outro detalhe. O invocar chega aos ouvidos de Deus. O que temos hoje é pessoas que querem que os pregadores ouçam. Levantam as mãos, gritam, fazem barulho e diz que estão louvando e clamando. É para os pregadores ouvirem. Não precisa disso. Deus ouve. Ele conhece o que ele vai salvar. Ele conhece aqueles por quem Cristo morreu. Então, chega aos ouvidos de Deus. Olha, lembra que nós ouvimos aqui, nesse mesmo texto? Incline os ouvidos. Incline. Porque quando o pecador diz: eu quero ouvir, é porque Deus diz: eu estou ouvindo. Está vendo? Quando o pecador diz: me salve, Senhor, eu estou ouvindo. Clama-me, e eu vou te responder. Olha que Deus maravilhoso, oferecendo salvação na hora, naquele momento. E qual a promessa, irmãos? A promessa é que Ele está perto. Oh, que coisa! Ter esse Deus perto. Eu não preciso subir ao monte para achá-lo. Ele está perto.
Se tem um pecador que está lá no seu quarto chorando os seus pecados, o Senhor está lá também. Se tem um pecador que está lá na escola, ali sozinho, humilhado, me salva, Senhor. O Senhor está ali. Se tem pecadores que chegam na igreja, sentam aí, querendo a salvação, o Senhor está ali. Ele está perto. É impressionante. O povo pensa que Deus está perto quando atende pensando que Deus vai atender suas solicitações egoístas, prosperidade, dinheiro, bênção para suas empresas, para os seus negócios. Não, o Senhor diz que está perto de todo aquele que o invoca o seu nome. Ele é um Salvador, ele não é político, ele é um Salvador, ele não veio melhorar o mundo, ele veio buscar e salvar perdidos. Está bem norteado a função do trabalho do Senhor. O ministério dele é esse, ele veio salvar perdidos. Ele está perto. Sabe por quê? Porque quando ele está perto, é porque ele veio buscar aquela pessoa. Ele veio buscar. Ali. Você é meu. E Jesus comunica um amor inigualável. Às vezes nós, os homens, não sabemos como comunicar nosso amor pela esposa. Não. Jesus não tem esse problema. Humildade, bondade, ternura, mansidão, compaixão, tudo ele passa para a alma que converte. Olha que coisa fantástica. É graça sobre graça. Não há nele nenhuma atitude que faz com que ele volte contra o pecador. Ele não olha se a pessoa está cheia de pecado. Ele abraça o pecador, por assim dizer. Ele diz, tu és meu, pelo meu sangue eu purifiquei. Está perdoado, tudo. Mas ele cometeu tanta coisa. Olha aquela pessoa, às vezes a pessoa fisicamente está suja, mas ele abraça o pecador. Ele tira toda a imundície do pecado. E recebe. Olha que coisa. Tanto faz o rico como o pobre. Tanto faz o culto quanto o ignorante. Tanto faz a pessoa de cor negra como a pessoa de cor branca. Não importa. É tudo igual. Ele veio buscar almas. Ele nunca deixou de socorrer o pecador aflito que o buscasse. No céu está cheio, cheio, cheio. O céu está cheio de pecadores que buscaram a ele e foram achados. No inferno não tem um crente que caiu lá. Crente sincero. Não tem um. Se tem crentes que caíram lá, eram falsos crentes. Não convertidos. Todos por quem Cristo morreu e que ele salvou, foram invocar o nome do Senhor. De uma forma ou outra. Numa circunstância ou outra circunstância. Eu me lembro de um jovem lá em Uberlândia. Nunca esqueço dele. Ele mora no Mato Grosso. E sempre que eu estou orando, eu lembro dele. Como ele caiu do terceiro andar do andaime. Ele teve a fratura apenas na perna. Porque ele segurou num fio de alta tensão. E naquele momento que ele segurou, o fio quebrou. E ele não morreu eletrocutado. Depois daquilo, ele foi na igreja, se converteu. Ele era um jovem que eu amava muito. Casou, estudou no Instituto Bíblico, casou e foi morar no Mato Grosso. Está vendo o que Deus faz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele está perto. E agora,
Eu quero terminar esta pregação dizendo o perigo para uma alma desapercebida. Ah, quanto perigo! Por quê? Eu vou mostrar 4 coisas aqui. A primeira, o Senhor nunca será achado pela alma que é orgulhosa. Nunca. O orgulhoso, Deus olha de longe. Deus deixa e trata com aquela pessoa no tempo certo. Ele deixa. Ele dá prazo. Ele deixa a pessoa andar. Ele dá corda àquilo. E a pessoa vai, o caminho está livre. Pode continuar nos seus pecados. Ele não sabe que ele está amontoando lenha para o dia da ira. Ele não percebe isso. Cada dia que passa, ele diz, olha que coisa boa, hoje o dia vai ser maravilhoso. Ele não sabe que ele está juntando lenha. Cada pecado cometido, cada palavra cometida, cada pensamento errado, cada caminho tortuoso, ele está juntando lenha para o dia da ira. Ah, como os homens no pecado precisam saber que quanto mais eles vivem no pecado, pior para eles. Escute, Deus deixa de lado o orgulhoso. Ele nem quer vir na igreja. Se o orgulhoso entrar aqui, ele vai sair logo. Isso não é lugar para ele. Se você pudesse pegar o orgulhoso e mostrar o céu para ele, ele ficaria tão horrorizado. Eu não quero esse lugar. Lá não tem a vida que eu gosto. Outro detalhe. O Senhor nunca será achado por almas, por pessoas cujos corações estão voltados para interesses materiais. Nunca. Os judeus procuraram Jesus como político, queriam vê-lo sempre fazendo milagres, curando, multiplicando pães. Era isso que eles queriam. Jesus não veio para isso. Sempre ele usava um milagre para trazer a lume verdades eternas. Ele não veio para isto. Isso é tarefa dos falsos mestres. E os falsos mestres que estão aí oferecendo paz para os ímpios viver no pecado, eles vão confrontar face a face com esse juiz. Outro detalhe, o Senhor nunca será achado pelo rebelde. E tem muitos rebeldes hoje. Rebeldes mesmo. Comete pecado, limpa a boca, diz, não cometi maldade. É rebelião. Não, nunca houve arrependimento nas suas vidas. O caminho está livre. Ele diz, eu tenho Jesus, eu vou continuar. Encobre, coloca um tapete em cima das suas maldades e prossegue. Isso é rebelião contra a palavra de Deus. Paulo falou para a igreja de Corinto, eu espero não chegar aí e encontrar muitos que cometeram adultério, fornicação e outros pecados e nunca se arrependeram. E por fim, para terminar, o que é que diz Provérbios capítulo 1? Vamos voltar ali, Provérbios capítulo 1. Diz o quê? Observe esse incrível capítulo. Olha o que Deus diz. Ali no capítulo 1 de Provérbios, infelizmente a página da minha Bíblia aqui não tem. Mas note, queridos, eu percebi agora, mas note, o que diz ali? Procurar-me-ão e não me acharão. Vão me invocar
mas eu não vou ouvir. Quando vier o redemoinho, quando vier o furacão da morte, vão gritar, mas eu não vou ouvir. Eu tenho visto muitas pessoas achando que pode chegar na hora ali para a pessoa que está morrendo. Você não quer aceitar Jesus? Quero. Então você está salvo. A Bíblia não trata disso. O pecador viveu a vida torta. E agora chegou o momento do confronto dele com Deus. Na hora H, vão clamar: Deus, me ajuda! Estão diante do inferno. Ele diz: não ouvirei. Virá a tempestade, eu não ouvirei. Vão me clamar, mas eu não vou ouvir. Tarde demais. Vocês estão vendo? E tem milhares brincando com isso agora. Tem milhares levando a vida em brincadeira. E quando chegar o momento letal, alguns fazem isso antes da morte. Quando chega o perigo, correm para uma igreja. Mas quando passa o perigo, volta. Faraó fez isso. Quando vinham as pragas: Moisés, ora por mim, Moisés, ore, porque nós estamos errados mesmo. Quando passava a praga, que voltava o sossego, de novo mostrava o que ele tinha no coração: ódio contra Deus. Eu tenho plena convicção que se tirasse pessoas do inferno e trouxesse de novo para a vida aqui, eles voltariam às suas farras, suas maldades, suas mentiras, suas bebedeiras, suas imoralidades, eles voltariam. Estão numa prisão eterna, de onde nunca mais sairão. E o que Jesus vai falar naquele dia para muitos que vão olhar para ele: Senhor, lembra? O Senhor fez isso, isso, isso. Ele vai dizer o quê? Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Que coisa. Que pecadores se arrependam. Nós estamos vivendo dias quando a mensagem do arrependimento tem que ser pregada. Arrependei-vos e convertei-vos antes que venha o dia mau. É agora o momento da salvação.